Olá, bem-vindo ao Childcast, um podcast dedicado à divulgação das abordagens participativas de educação infantil. Esse projeto faz parte da atividade acadêmica Infância e Educação Infantil do curso de Pedagogia da Unicinos, supervisionado pelo professor Paulo Fock. Olá, eu sou a Dinara e hoje irei mediar o nosso terceiro e último episódio da temporada High Scope. Para deixar melhor nossa conversa, eu tenho aqui comigo a Beatriz e a Cirlei. Sejam bem-vindas. Olá, Dinara. Oi, Cirlei. Tudo ótimo. Espero que todos estejam bem e que gostem da nossa conversa hoje. Oi, meninas, tudo bem? Que bom que a gente se encontrou de novo. Vamos lá, então, vamos conversar mais um pouco. Então, para começar a nossa conversa de hoje, eu queria pedir para a Beatriz. Comenta um pouco para nós sobre a roda da aprendizagem na High Scope. Sim, então, o currículo High Scope tem um argumento básico que é fundamentado na ideia de que o conhecimento é construído pelo sujeito na interação com o meio físico e com o meio humano. Então, toda a interação da criança, ela deve ser valorizada e possibilitada por meio de uma organização do espaço e do tempo que amplia as suas ideias e dá outro significado ao desenvolvimento infantil. Ainda na abordagem High Scope, existe uma organização curricular denominada Roda da Aprendizagem, que foi criada por Oman e Weikart em 1997. E essa roda da aprendizagem tem como princípio a aprendizagem pela ação, e os demais componentes são coerentes com esse princípio, que é a interação adulto-criança, ambiente da aprendizagem, rotina diária e avaliação. E a aprendizagem ativa, então, é uma condição que é necessária, que é precisa para a reestruturação cognitiva e para o desenvolvimento a partir da experiência direta e imediata de objetos, de pessoas, de ideias e de conhecimentos no geral. O adulto, ele é um observador participante, então ele deve possibilitar que a criança crie seus próprios conceitos, crie suas atividades a partir do que ela ouve, do que ela vê, do que ela sente, do que ela manipula, e que isso envolve tudo, então, em experiências que possam produzir novas ações no ambiente em que as crianças estão inseridas. Muito interessante, não é mesmo? A partir do que foi falado, todos nós agora já sabemos que é muito importante que a criança encontre liberdade para realizar seus interesses e poder mudar conforme seu ambiente onde está brincando. Como está organizado o espaço nas salas da High Scope? Como e quais os materiais utilizados dentro desse espaço? Cirlei, poderia nos explicar um pouco mais sobre isso? Claro que sim. A abordagem High Scope pressupõe a organização de um ambiente planejado e equipado, de modo a apoiar as várias possibilidades de brincadeiras e a experimentação e interação e encorajamento nas escolhas de materiais e atividades durante o dia. O livro que eu gosto muito, que é o Educar a Criança, destaca essa importância da organização do espaço. Na perspectiva da abordagem High Scope, deve ser atraente para as crianças, dividido em áreas de interesses bem definidas e de forma a encorajar diferentes tipos de atividades. As áreas devem ser bem visíveis, a localização dos objetos e também a locomoção entre eles nos diferentes ambientes. Os brinquedos e materiais devem ser de grande número, para que possa permitir várias brincadeiras ao mesmo tempo. Também pode se assimilar à vida e experiência familiar das crianças. Para Roman e Weikart, orientam uma percepção de que o espaço seja encantador para as crianças. Sintam-se acolhedoras naquele espaço de brinquedos. Tem-se algumas características de organização do espaço, como, por exemplo, suavidade nos materiais, e locais onde as crianças vão brincar, quinas arredondadas que reduzam
a possibilidade de contato com a superfície para que elas não se machuquem, cores e texturas agradáveis. As áreas de interesse para compor o espaço de aprendizagem podem ser blocos, artes, brinquedos, leitura e escrita, música, movimentação. A proposta de divisão de áreas de interesse também inclui a área externa. Deve fornecer possibilidades para que as crianças podem correr, balançar, explorar e apreciar os diferentes elementos da natureza, como os muros, as sombras, as pedras, a água, as plantas, que elas possam desenvolver várias habilidades que não podem ser feitas na área interna. Porém, na parte externa, também deve ter a organização de materiais e a visibilidade de brinquedos de maneira que promovam a atividade ativa de maneira segura para a criança. Tem uma rotina diária a ser seguida e qual é o tempo distribuído? Você pode nos contar sobre isso, Bea? Posso, com certeza. Então, o processo realizado na rotina diária, na abordagem High Scope, é a sequência planejar, fazer, rever. Isso possibilita a aprendizagem pela ação. O planejar consiste no momento em que as crianças relatam suas intenções e vontades através de palavras ou gestos, dependendo da idade da criança, como um plano de ação, o que elas realizaram na sala de aula. Por meio do planejar, a criança desenvolve a linguagem e sua imaginação, no momento em que ela mesma e o outro relatam suas futuras ações, o que elas vão vir a fazer. O adulto, então, deve fornecer materiais e experiências para que as crianças se mantenham interessadas no período do planejamento. Depois do planejar, a criança tem o tempo de trabalho. E nesse momento, então, a criança tem a oportunidade de concretizar as suas intenções, de pôr em prática seu planejamento e também de iniciar atividades não planejadas. Os adultos que estiverem presentes, eles devem interagir com as crianças de forma que eles possam apoiar elas sem interferir, e com essa atitude, o adulto promove o desenvolvimento do sentido de iniciativa das crianças. Mas se elas não recebessem apoio algum, elas se sentiriam frustradas, culpadas, resultando na diminuição da frequência de realizar suas brincadeiras. E no final do fazer, as crianças arrumam os materiais utilizados. Então, a rotina diária possibilita a criança saber, seguir e compreender uma sequência de acontecimentos durante o dia. Todas as crianças têm a oportunidade de escolher ou produzir o caminho a qual vai ser seguido no dia a dia em suas práticas. E dentro da abordagem High Scope, como se dá as avaliações e trabalhos para as crianças? Existe um planejamento para cada atividade? Explica para nós, Cirlei, porque eu acho que seria interessante nós sabermos um pouco mais sobre isso. Claro, é muito interessante. Bom, já a avaliação ocorre num conjunto de tarefas que o adulto proporciona para observar as crianças, interagir com elas e planejar toda a sua ação. A partir do momento em que o adulto está no espaço das crianças como observador, deixa de ser apenas observador para se tornar observador participante, registrando tudo aquilo que vê e ouve nas atividades realizadas pelas crianças. A abordagem educativa High Scope se baseia em um trabalho em equipe que apoia a ação educativa por meio da observação diária das crianças, de suas competências e habilidades. Comparado com as abordagens educacionais sistemáticas a que estamos habituados, o método americano High Scope, que é também conhecido como a criança em ação, pode ser caracterizado por suas práticas pedagógicas se basearem no construtivismo de Jean Piaget, que tem o diferencial de permitir à criança construir suas próprias brincadeiras, não atendendo aos interesses do adulto, mas às vontades da própria criança. O adulto não vai limitar as escolhas e os espaços da criança, mas sim mediar, auxiliar, acompanhar ou ajudar no que for preciso em suas interações.
Quando os adultos têm um tempo livre, eles se reúnem para discutir as observações do dia e planejar o dia seguinte, baseado nas expectativas das crianças e nos princípios das experiências-chave. Essas observações no registro de observação da criança. Queria saber também um pouco sobre a interação do professor-aluno na abordagem. Beatriz, tu sabe me explicar um pouco sobre isso? Sim, na abordagem High Scope, os adultos eles buscam a todo tempo um clima de apoio, de forma que as crianças possam adquirir sentimentos de confiança nos outros, autonomia e iniciativa própria. A partilha de controle em um clima de apoio apela à reciprocidade, em que os dois, adulto e criança, se doam mutualmente. Os adultos sempre estão abertos a propostas das crianças, aos sentimentos e às ideias. E isso, então, eles se tornam companheiros das crianças. Nesse sentido, eles compartilham os interesses das crianças, os seus gostos, seus prazeres e impulsos criativos. E esse tipo de interação faz com que o adulto aprenda muito com o que a criança quer dizer. E com isso, então, ele entra num clima de controle partilhado. E os dois, então, se tornam no mesmo nível, aprendizes e professores. Então, meninas, acho que a gente conseguiu entender um pouco como se dá o andamento da roda da aprendizagem na abordagem High Scope, como seus ambientes estão distribuídos, como funcionam suas avaliações, os trabalhos em equipe e também a interação do professor com a criança. Então, lamentavelmente, a gente está no fim deste terceiro e último episódio do nosso Childcast e eu quero agradecer muito a participação e a explicação das colegas Beatriz e Cirlei. Obrigada a todo mundo, obrigada Dinário, obrigada Cirlei. Tchau, pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa hoje. Essa abordagem ela é muito importante para a gente refletir como que nós estamos estimulando as nossas crianças. É necessário, então, que elas sejam livres e ativas, como foi muito falado nesse episódio e no episódio anterior. Essa abordagem se baseia muito nisso. Muito obrigada de novo e até uma próxima, quem sabe. Tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade de mais esse aprendizagem. Obrigado, meninas. Obrigado pelo companheirismo, pela paciência e até a próxima. Então tá, obrigada novamente pela participação das colegas e até mais, pessoal. Tchau!